E isso que vocês estão vendo, pessoal, é só um dos terremotos que acontece hoje em Taiwan. Só considerando a magnitude acima de 6, foram 2 seguidos e, na verdade, está sendo uma sucessão. É uma onda de terremotos em Taiwan e também em outros pontos do planeta. Foram 2 seguidos com um epicentro muito, muito próximo. E enquanto isso, pessoal, para quem está se perguntando, enquanto isso, no Sol, se liga nisso. São muitas explosões de radiação de classe M seguidas que estão acontecendo também. Isso que vocês estão vendo é a região mais problemática, é ela que produz a grande maioria dessas explosões e, dentre várias explosões que a gente teve hoje, foram mais de 7, até onde eu tinha visto, né? Foram 4 explosões de radiação de classe M em menos de 3 horas. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas, né? Essa região, ela é muito complexa, ela é perigosa, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê desse perigosa e o que a gente pode esperar para os próximos dias. E na real, pessoal, o que está acontecendo agora, essa onda de terremotos que vocês estão vendo lá em Taiwan, isso não é normal e eu vou mostrar para vocês que não é normal porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas como diria Jack, né, que tá tentando fazer observação das manchas solares, mas seu telescópio tá vibrando muito. Vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é um dos terremotos que aconteceu hoje, tá? Eu não vou falar, pessoal, de terremoto com magnitude abaixo de 6.0, senão esse vídeo ele teria horas de duração. Eu vou falar sobre terremoto só com magnitude acima de 6.0, só os maiores. Bem consideráveis, no bem mínimo. Consideráveis no mínimo, né? Só hoje foram 2 seguidos, com intervalo ali de questão de minutos, tá? Esse é o primeiro, aconteceu lá em Taiwan às 2h26 pelo horário de Taipei, tá? E teve um outro também às 2h32 pelo horário de Taipei, já vou mostrar pra vocês, ambos com magnitude superior a 6, tá? O intervalo entre os dois foi de 6 minutos, apenas 6 minutos, e ambos tiveram uma profundidade rasa, ou seja, os efeitos ali na superfície, né, eles são sentidos de uma forma muito mais intensa. Esse primeiro, então, ele foi às 2h26 pelo horário de Taipei. Pelo horário de Brasília, foi hoje às 15h26, tá? Horário de Brasília. Hoje, 22 de abril. Lá em Taiwan, já era, no caso, dia 23 de abril. Foi na cidade de Hualien, em Taiwan, magnitude 6.1. Profundidade, pessoal, de apenas 10.7 quilômetros. Rasinho, ele acontece praticamente na superfície. Com isso, a gente tem efeitos muito mais severos. Esse aqui tem uma estimativa de que ele foi sentido por pelo menos 23 milhões de pessoas. A maioria, claro, em Taiwan, mas foi sentido também na China e no Japão. Na verdade, no Japão foi mais sentido do que na China. Em primeiro lugar em Taiwan, segundo lugar por pessoas no Japão, totalizando aí 23 milhões de pessoas, tá? E isso que vocês estão vendo é o segundo, ó. Parece que nem mudou aqui a tela, né? Ó, esse é o segundo. Esse foi de magnitude 6.0, hoje às 2h32 pelo horário de Taipei. Parece um eco, né? Parece um eco, só que não foi, tá? Não foi um eco. Foi um terremoto diferente mesmo. Não foi no mesmo epicentro, mas foi muito próximo, menos de 100 quilômetros de distância. E foi hoje também, 22 de abril, lá também já, no caso era dia 23, às 2h32 pelo horário de Taipei, aqui era 15h32 pelo horário de Brasília. Então 15h26 a gente teve um, horário de Brasília, 15h32, 6 minutos depois, a gente tem outro, tá? Esse foi na cidade também ali de Hualien, Taiwan, magnitude 6.0, profundidade de 10 quilômetros apenas. Como eu disse, efeitos severos. Esse foi sentido por 23.9 milhões de pessoas. Apesar de ele ter sido de 6.0 e não de 6.1, mais pessoas conseguiram sentir esse terremoto. Estão dizendo, inclusive, pessoal, que pode ter sido de 6.3. Os dois, não tenho certeza. Nos dados aqui, né, que a gente acessa, tá falando que foi de 6.1 e 6.0, então é isso que eu vou falar, mas rumores dizem aí que em alguns locais eles foram registrados como 6.3. Tá, aí você vai me falar, Richard, terremoto acontece o tempo inteiro, ainda mais nessa região aí de Taiwan e blá blá blá, foi apenas uma coincidência. Quer dizer, será, pessoal? Outra coincidência, na verdade, né? Porque seria cheio de coincidências. Seria só mais uma coincidência? Aí que tá, pessoal, ó, desde os anos de 1900, olha isso aqui, ó. O número médio de terremotos nessa região. Aqui vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Se a gente considerar desde 1900, de dados de 1900 pra cá, ou seja, de mais de 100 anos pra cá, acontece nessa região cerca de 140 terremotos por ano
em média, tá? Só que de magnitude 6 acima, né, no mínimo em magnitude 6 que foram esses dois, é 1,18 por ano, ou seja, não chega a 2 por ano. Só hoje foram 2, tá? De magnitude 7, que é ainda pior, né, no caso mais intenso, é 0,13 por ano, não chega a ter 1 por ano, sendo que nesse ano já teve um de magnitude, se eu não me engano, acima de 7. E se a gente considerar só hoje, já foram 2, sendo que a média anual fica abaixo de 2, é de 1, quase 2, né, 1,18. Então, só hoje já foram 2. E se a gente considerar esse ano, só nessa região que abrange cerca de 100 quilômetros, né, ao redor, a gente já teve 4. Então, não, isso não é normal. Isso tá muito acima do que é normal. Não tá só o dobro do que é normal. Tá muito acima, né? Isso tá parecendo aquelas coincidências do tipo botar a mão no fogo e queimar. Nossa. Nossa, foi só uma coincidência, né? Ó, a gente teve outro no dia 3 de abril de 7,4. Teve sim, acima de 7. De 7,4. Teve outro no dia 3 de abril de 6,4, né? E tem um que foi histórico lá em 1920, no dia 5 de junho, há 104 anos atrás, que ele teve magnitude 8,2. E só, a gente não tem uma ocorrência tão grande de terremotos dessa magnitude nessa região. Os próprios registros aqui mostram, né? Tanto que teve alerta, inclusive, de tsunami, não foi um alerta só, foram mais alertas, e aqui eu mostro pra vocês, porque vocês já sabem, porque eu mostro pra vocês, né? Agora tá de boas, tá? Só que olha aqui, ó, no momento, ó, no tsunami warning, pela NOAA, ok, tamo de boas, mas olha aqui os últimos alertas de tsunami, ó, a gente teve, ó, 1, 2, 3, 4 alertas de tsunami só hoje pra Taiwan, não, 5 na verdade, né, ó, 5 alertas de tsunami só hoje pra Taiwan por conta desses terremotos. E alerta de like, tem? Alerta de like não teve, mas pode ter, né? Quem estiver gostando do vídeo não esquece, ó, deixa o like, se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mais? Richard, eu quero ajudar ainda mais, né? Você pode clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima, Cris, sabe o que vai fazer? Vai dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito, tá? O Sol, enquanto isso, o Sol, olha o que tá acontecendo, O Sol tá pessoal. comportado, pelo menos, ou não? Não tá nada comportado, né? A gente teve uma tempestade geomagnética, uma tempestade solar de classe G3, isso na sexta-feira agora, no dia 19, tá? Eu avisei, pessoal, isso é gatilho. Eu falei, inclusive, assim, ó, quais os efeitos dessa tempestade solar? Um dos possíveis efeitos. Eu falei, ó, pessoal, o seguinte, efeitos que a gente pode ter nos próximos dias são os seguintes, isso e isso. E eu falei, claro, a gente não tem como dar certeza, mas sim, isso é gatilho para terremoto, e a gente tem aí terremotos intensos fora do normal, porque vocês viram, né, que são realmente fora do normal. E você tem a prova? E eu tenho a prova, coloca aí, Cris, na edição, aquela conexão perfeita para conseguir ter uma tempestade solar de nível G3, que é o que tá acontecendo neste exato momento, tá? Richard, quais os efeitos disso? O que pode acontecer? Eu vou dos mais imediatos, os que já estão acontecendo, para os efeitos a longo prazo. Longo prazo, entre aspas, esse longo prazo eu pego aí no máximo uma semana, a partir de agora, 11 dias no máximo a partir de agora, mais ou menos isso. Pode ser gatilho também para terremotos, erupções vulcânicas e coisas do tipo, já falei sobre isso, e atividade solar, dependendo de como ela se comporta, a gente pode ter uma resposta, um gatilho para coisas desse tipo. Richard, você tá falando que vai ter terremoto aí nos próximos dias? Não é isso que eu tô falando. Calma. Eu tô falando que pode ser o gatilho e, na verdade, eu só tô passando a informação. Quem fala são os cientistas, porque, como eu disse, existem vários estudos que mostram, que falam sobre isso, né? E, pessoal, os efeitos, né, para gatilho, eles podem ser de 2 dias e eles podem durar até 11 dias de forma global também, como eu já mostrei em estudos anteriores. Vou deixar no cardzinho aqui em cima para quem não viu, tá? Mas tá aí, ó, a gente tem então 3 dias depois, 2 terremotos de magnitude 6, fora do normal, como vocês perceberam. Não é normal esse tipo de terremoto com essa intensidade e com uma diferença ali de 6 minutos apenas. O que seria normal seria 1 por ano, ou no máximo, estourando, 2 por ano, para ainda estar meio próximo da média de 1, alguma coisa por ano, né? A gente teve só hoje 2, né? A gente vê então de uma tempestade solar de classe G3,
e tá pipocando, pessoal. Tá pipocando de manchas. Antes de mostrar... Ou seja, a coisa não vai ficar calma tão logo, então. Não deve ficar calma tão logo. Antes de mostrar, eu vou pegar aqui, ó. Olha o que eles estão fazendo pra vocês terem uma ideia. Esse é um dos prédios que entortaram hoje por conta disso. Eles estão tentando segurar ali, ó, na base da madeira mesmo, porque é o que tem pra hoje, né? Ali tá acontecendo tudo muito intenso, uma coisa em cima da outra. Aqui, ó, olha o tanto de alerta, eu vou abrir aqui numa nova guia, olha o tanto de alerta que estão recebendo lá, e pessoas de lá, né, que moram em Taiwan já há muitos anos, falam, pessoal, isso não é normal, a gente não tem alerta presidencial, né, que eles chamam, é o Presidential Alert, que é o alerta máximo deles, e olha quantos estão acontecendo só hoje, como eu disse, teve também a questão, né, de alerta de tsunami, e isso, ó, se liga nisso, isso é o tempo, como ele tá, de questão de inundações na China, inclusive ali próximo, né, de Taiwan. Olha como tá, pessoal. Isso é um dos efeitos que a gente pode ter por conta de flares de radiação, ou seja, explosões de radiação. Ah, Richard, é só o Sol que produz isso? Não, não é só o Sol. Mas o Sol é um gatilho, sim, e tem estudos que mostram isso. É que nem acidente de avião. É tem vários fatores. Vários fatores. O Sol é um deles, né, que pode corroborar para que coisas desse tipo aconteçam, como aquela que aconteceu em Dubai recentemente também. Vou deixar no cardzinho aqui em cima onde eu falei e tentei colocar ali, né, claro, a ligação para vocês com a atividade solar. Mas o Sol, pessoal, vamos falar agora do Sol, porque o Sol, enquanto isso, enquanto a gente tá mostrando essas imagens aí do terremoto e tudo mais, se liga nisso, pessoal. O Sol, ele tá pipocando e muito, tá? E muito. Como eu disse, foram 7 explosões, pelo menos até onde eu vi, foram 7 explosões de classe M só hoje. E a gente tem 4 explosões de classe M só nas últimas 3 horas. Tem também algumas ejeções de massa coronal do tipo stealth, Chris, que é aquele tipo sorrateiro, né? A gente que é com não silenciador. Isso, a gente não consegue perceber ela muito bem, não consegue identificar essa ejeção ela vem por de baixo material. dos panos. É aquele tiro de bazuca disfarçado. A gente não consegue ver muito bem, não teve aquela explosão tão grande, mas tem sugere, né, que alguma coisa tá vindo na direção da Terra, ou algumas coisas, né? Alguns desses tiros de bazuca do Sol estão vindo na direção da Terra. A previsão de impacto é para o dia 26 de abril, ou seja, a gente pode ter uma tempestade solar. Estão esperando de nível G1 para o dia 26. Aquela outra que chegou de nível G3 agora na sexta-feira, estava sendo esperado meio que igual a essa, de nível G1, né? Tudo vai depender também da polaridade do campo magnético interplanetário, então isso fica a ver, né? A gente vai ficar aqui acompanhando, como sempre, acompanhando a atividade solar, mas tá tendo essa previsão. O Sol, como eu disse, ele não para, tá pipocando, a gente tem essas regiões ativas. Olha aqui os 4 flares que aconteceram, ó, nessa região aqui, ó. Essa é a região problemática. Aqui, pessoal, é muito campo magnético entrelaçado. Aqui a gente consegue ver claramente o fluxo de material solar fluindo, né, por essas linhas de campo magnético. Aqui tem, para vocês terem uma ideia, né? Polo Norte com Polo Sul, Polo Norte com Polo Sul, Polo Norte com Polo Sul e por aí vai. Então aqui são várias linhas de campo magnético do Sol, todas entrelaçadas com uma polaridade muito bizarra mesmo, e todas elas se conectando. É um caos eletromagnético. É um caos eletromagnético, perfeito, Cris. É um caos eletromagnético acontecendo no Sol, principalmente, não só porque a gente está no ciclo solar 25 chegando no máximo, ou já estamos no máximo do ciclo solar 25, isso já coloca ali, né, o Sol como uma região repleta de manchas solares, repleta de polaridade muito bizarra. Mas não só, além da gente estar nesse ciclo solar 25, no máximo, né, do ciclo solar 25, a gente está tendo regiões como essa, por exemplo, que estão altamente complexas. Então aqui, pessoal, é uma bomba relógio. Aqui pode acontecer explosão de classe X a qualquer momento, inclusive é esperado que aconteça explosão de classe X, que é o tipo mais intenso de explosão de radiação dessa região. O que isso pode causar? Isso imediatamente já causa blackout de rádio, que eu vou mostrar inclusive para vocês. Antes de falar do que pode causar, eu vou falar do que já causou, né? Aqui a gente tem também, ó, se liga nisso, essas explosões de radiação de classe M, seguidas, várias, dessa mesma região ativa ali, né? Que na verdade são várias manchas solares, criando ali uma grande região ativa, que inclusive eles estão nomeando elas diferente, cada ponto ali como uma região ativa diferente, só que todas estão bem conectadas, elas estão bem próximas umas das outras. Como eu disse, isso é um caos
eletromagnético ali no Sol e que, como eu disse, é perigoso. Aqui a gente tem a Terra em comparação, olha o tamanho da Terra aqui, né? E aqui, pessoal, é o seguinte, esse eu já vou falar. Aqui a gente teve, ó, por conta dessas explosões de classe M hoje, a gente teve alguns blackouts de rádio, ó. Esse é o efeito imediato, tá? Esse é o efeito imediato que chega aqui na velocidade da luz. A gente tem problemas de comunicação, problemas de GPS, isso você deve notar. Você que usa GPS, você que é Uber, né? Você que é taxista ou você que gosta de navegar aí, você vai perceber que o GPS, ele dá umas bugadas legal, principalmente no terminador, que é essa região. Por exemplo, aconteceu aqui, ó, blackout de rádio, né? Aqui, ó, bem quando era por volta do meio-dia aqui no Brasil, teve um blackout de rádio de nível R1, pode ir até R5, então não foi tão forte assim, mas a gente pode ter problemas de GPS, principalmente nessas regiões aqui que a gente chama de terminador, que é o que separa o dia da noite. Além disso, problemas de comunicação para aviadores, para marinheiros, né? Problemas de comunicação com satélites, esses são os efeitos imediatos com a nossa tecnologia. Com tempestade geomagnética, pode ainda aumentar o arrasto. Esses flares de radiação também acabam ionizando as camadas superiores da nossa atmosfera e isso pode produzir, dependendo da intensidade, correntes induzidas abaixo do solo. Isso pode acabar desencadeando algum problema com redes de energia, principalmente nas regiões polares, pessoal. E principalmente quando a gente fala de redes de energia grande, como dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo. Então, esses seriam os primeiros locais a terem um impacto na rede elétrica, na rede de energia, por conta da corrente induzida. Tem vários estudos que mostram isso, e eu já mostrei em vídeos anteriores, vou deixar no card aqui em cima. Isso é só o começo, né? Isso é só o começo, isso é só a ponta do iceberg. Assim como isso pode acabar acarretando numa corrente induzida que sobe, né? Ela vai pro solo, no caso, ela sobe, isso pode ter essa corrente induzida na rede elétrica. Isso também acaba chegando na estratosfera. Chegando na estratosfera, pode contribuir para um clima adverso, para mudanças bruscas no tempo. Tem também vários estudos que mostram isso. E, pessoal, é o seguinte, tivemos ainda uma ejeção de massa coronal, dentre várias pequenas ejeções que estão acontecendo, uma que parece ter um componente que vem na direção da Terra, dessa região ativa R3638. Já vou mostrar as regiões ativas que estão aí no Sol pra gente, de acordo com o nosso ponto de vista. Isso aqui parece que tem um componente vindo na direção da Terra. Deve chegar então no dia 26, como eu disse, é previsto uma tempestade solar de classe G1, que é a mais fraca, mas estava sendo previsto uma de classe G1, que na minha opinião, eu achei até que nem chegaria a G1, eu achei que nem teria tempestade solar. Ela atrasou bastante, ela tinha uma velocidade muito lenta, mas esse fluxo de material solar chegou aqui no nosso planeta e, por conta do campo magnético interplanetário, acabou produzindo uma tempestade solar de classe G3, que já é bem forte, inclusive, né? Inclusive, a gente teve aí uma explosão de auroras e eu falei, como eu disse no vídeo anterior, que a gente poderia ter efeitos nos próximos dias. Ainda quando a gente junta isso, né, a tempestade solar de nível G3 que a gente teve na sexta-feira, dia 19, com tanta explosão de radiação que não para, então a gente tem uma atividade solar bastante intensa e isso é o máximo solar se mostrando pra gente. Então tá aí pra chegar no dia 26 de abril agora, né, dia 26, nessa semana, deve chegar então uma tempestade solar. Tem ainda, pessoal, um buraco coronal agora que tá perfeitamente virado para a Terra. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Esse é o buraco coronal. O que é o buraco coronal, né? É uma região da superfície ali do Sol onde as linhas de campo magnético, elas não estão entrelaçadas, elas não estão se reconectando, elas estão soltas, né, desprendidas ali. E aí o que acontece? O fluxo de material solar, ele vai o tempo inteiro para o espaço, sem nada que segure ele, né? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um fluxo de material vindo na nossa direção. Essa é a posição hoje, tá? Aqui tem a Terra em comparação. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? É o nosso planeta Terra, né? Em comparação com o tamanho do Sol e com o tamanho dessa mancha solar. Então, esse fluxo de material rápido, de fluxo de vento solar muito forte, deve chegar aqui nos próximos dias. Provavelmente dentro de 3 dias. Ou seja, se hoje é 22 de abril, 23, 24, 25. A partir do dia 25 deve chegar. Chegando junto praticamente com a tempestade solar. Isso pode intensificar a tempestade solar um pouquinho mais. E agora um prognóstico aí para os próximos dias, o que a gente tem nesse momento. Olha isso, pessoal. Aqui tem vezes que tem uma manchinha solar visível. Olha quantas manchas solares que estão sendo catalogadas. Algumas com polaridade, ó, essa beta gama, beta delta aqui, né?
que são as regiões ativas, principalmente essas que estão nesse ponto aqui, ó. Aqui são as manchas solares. Olha quanta mancha solar que tem no Sol. Essa é a região problemática, como eu disse, cada manchinha dessa tem uma polaridade aqui muito bizarra. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como que tá o campo magnético do Sol. Isso não é brincadeira. Tem energia para muita coisa chegar aqui nos próximos dias. Seja explosão de radiação, seja ejeção de massa coronal, tá? Por enquanto tá de boas, mas a gente está tendo aí repetidas, né, explosões de radiação, e isso pode resultar num aumento de radiação, resulta, né, num aumento de radiação chegando aqui no nosso planeta. E parece que está acontecendo neste exato momento, ó, aqui, ó, quase ao vivo para vocês. Estou gravando esse vídeo hoje à noite, né, 22 de abril, ó, às 21 horas agora. Ó o que está acontecendo aqui, ó. Parece que está tendo mais uma explosão de radiação de classe M neste exato momento, né? Vamos confirmar aí nas próximas horas para vocês. Eu confirmo, vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Vai sair então aí nas próximas horas um alerta para vocês se realmente isso foi mais uma explosão de radiação de classe M ou não. Richard, sempre o Sol tá produzindo explosões, né, ejeções de massa coronal, tá tendo tempestade solar e não acontece nada. Não é que não acontece nada, acontece, e acontece muito, o tempo inteiro, não só com relação ao nosso planeta, mas principalmente com relação à nossa tecnologia. Inclusive sobre aqueles rumores, né, do fim da internet para 2024, por conta do máximo do ciclo solar 25, eu já falei sobre isso no canal, vou deixar no cardzinho aqui em cima, e quem quiser saber mais sobre a magnetorrecepção, que existem vários estudos também que mostram sobre isso, né, que sim, o ser humano também pode ter um impacto, não só os animais migratórios, mas seres humanos também podem ter um impacto a nível do subconsciente mesmo, por conta dessas tempestades, impactos no caso já neurológico mesmo, né? Algum tipo de confusão mental, algum estresse mental, isso eu já falei também sobre a magnetorrecepção, vou deixar no card aqui em cima, e quem quiser saber mais sobre o gatilho que a tempestade solar, seja de radiação, seja a tempestade solar, no caso, as explosões de radiação, ou os tiros de bazuca que o Sol dá e chega aqui no nosso planeta, né, depois de alguns dias. Sim, isso é gatilho para muita coisa, para terremoto, para tsunami, para erupção vulcânica. Já falei sobre isso muitas vezes, vou deixar um vídeo no box aqui como sugestão para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol e nas tempestades solares, e até a próxima. Fui, tchau, tchau.